Muito bem, meus irmãos queridos e amados, estamos de volta aí para dar continuidade aos nossos trabalhos, nos nossos vídeos de estudo. Eu quero mandar um abraço ao irmão Neemias, do canal Verdade Revelada, também ao Misael, à irmã Jane, ao Gleidson, todos os nossos irmãos aí que têm acompanhado os nossos estudos. Nós estamos sempre juntos aí, estudando a palavra de Deus e buscando o melhor entendimento para poder estar colocando esses vídeos aí na internet. Eu coloquei essa imagem aqui inicial, que é a mensagem dos 3 anjos do Apocalipse, né? Uma mensagem muito bonita para você refletir, né? E fazer um apelo, né, pelo Espírito Santo de Deus. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo e ainda não guarda os mandamentos, faça isso, amado. Conscientize a sua família a fazer isso também, a guardar os mandamentos, todos os mandamentos de Deus, inclusive o 4º mandamento, porque nós sabemos que o remanescente, a semente fiel da igreja, ela faz 2 coisas: ela guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar do Apocalipse 13, para esclarecer um pouco a respeito dessa besta que sai do mar e a besta que sai aí da terra, né? Nós vamos começar falando primeiramente aqui desta figura não muito bonita, da besta que sai do mar, do meio do mar. Ela é semelhante ao leopardo, tem pata de urso, tem uma boca que fala como leão, né? E vamos aprender um pouco agora a respeito dessa besta que sai do mar. Depois vamos falar da besta que saiu da terra. Vamos então ler, acompanhe aqui comigo. Diz assim, Apocalipse 13: E vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmias. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. Essas figuras aqui são muito semelhantes e já conhecidas lá do livro de Daniel. Se você ainda não teve conhecimento, dá uma voltada lá em Daniel e estuda o que é essa boca de leão e esses pés de urso, que são os 4 animais lá representados lá em Daniel. E diz assim: E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Quem é o dragão, amados? O dragão é Satanás. Então olha só, vamos começar a interpretar aí o Apocalipse 13. O dragão deu a quem? A essa besta que saiu do mar, tá? O seu trono, o seu poder, o seu trono e grande poderio. Satanás deu a essa besta que saiu do mar. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que a besta deu o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar com ela? Então veja, no primeiro momento Satanás dá o poder a essa besta, dá o seu trono, o seu poder e o seu poderio, e logo em seguida o dragão foi adorado. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Ele acabou sendo adorado em razão de ter dado o seu poder e o seu trono a essa besta, né? E também adoraram a besta. Diziam: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar com ela? Vamos ver adiante aqui para a gente entender quem é essa besta. Já é bem conhecida aí da história, né? Mas vamos ver aqui, tem a dica aqui logo adiante de quem é ela. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. 42 meses aqui está em tempo profético. Então você multiplica por 30, dá 1260 dias. 1260 dias seria equivalente a 1260 anos. Então essa besta, ela agiu por 1260 anos. O que ela fez? Vamos ver aqui. O que ela fez durante esse período? Ela abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus. Olha o que essa besta fez. Para blasfemar do seu nome, ou seja, ela alterou o nome de Deus de alguma maneira, né? Ou ensinou o nome de Deus errado. Do seu tabernáculo. O que nós temos no tabernáculo, amado? Bom, isso nós já conhecemos bem. O que nós temos no... O que representa o tabernáculo? Representa o serviço sacerdotal, né? Que Cristo é o nosso sumo sacerdote.
Ele nos representa lá, fez o sacrifício perfeito e se apresentou como sumo sacerdote no céu. Ele no primeiro momento foi o Cordeiro, conforme nós já estudamos em vídeos anteriores, e depois, agora, ele é o nosso sumo sacerdote. E também no tabernáculo há o quê? A Arca da Aliança. E o que tem dentro da Arca da Aliança? Tem a vara, tem o pote do maná e as tábuas da lei, né? Dos 10 mandamentos. E dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Quando? Pelo período de 1260 dias, que seria 1260 anos em profecia. E vencê-los. Foi permitido fazer guerra contra os santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Olha só. Tremendo, né? Então, aqui diz que essa besta, ela lutou contra os santos de Deus e venceu. Né? Esses 1260 anos foi aquele período, os primeiros séculos, ali o século IV, século V, onde Roma fez a perseguição ali veemente contra os cristãos, amado. Você conhece, né, a história ali dos cristãos que eram jogados vivos ali para ser comido pelos leões. Muitos eram queimados vivos como tochas humanas, né? Foi esse período, é esse período aqui exatamente que está sendo relatado aqui. E diz aqui: e adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, quem se voltou contra essa besta e contra o que ela pregava, porque ela blasfemou o nome de Deus, blasfemou o tabernáculo, ou seja, mudou algo que estava dentro do tabernáculo, e a gente sabe hoje que são os mandamentos, né? Os mandamentos de Deus, principalmente com a alteração do 4º mandamento, e blasfemou também os que habitam no céu. Quem não se dobrou o que ela fez, que foi o vinho da sua prostituição, que foi distribuído para todos os reis aí da terra, né? Quem não se dobrou o que ela fez, acabou sendo morto, né? E quem aceitou o que ela fez, acabou adorando ela, porque diz aqui, ó, e adoraram todos os habitantes da terra. Mas tem um detalhe: os que adoraram a essa besta são os que não têm o seu nome escrito no livro do Cordeiro desde a fundação do mundo. Então, ou seja, não tem a sua salvação em Cristo Jesus. Muito bem, vamos aqui. Se alguém tem ouvidos, ouça. Ou seja, é para que todos que têm ouvido, ouça. Ou seja, preste atenção. Se alguém leva em cativeiro irá. E se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Por que aqui? Porque durante esses 1260 anos, a fé do povo de Deus foi extremamente provada, né? A grande parte foi exterminada, foi morta mesmo pela fé que professava, né? Por não aceitar aquilo que a besta ensinava, mas por querer viver dentro dos mandamentos de Deus, dentro da fé em Cristo Jesus como o nosso único e suficiente mediador, por não aceitar uma salvação baseada em obras, mas somente pela fé, né? Mas é bem interessante, porque aqui diz que aquele que leva em cativeiro irá. E isso ocorreu, porque depois dos 1260 dias, o que aconteceu? Nós sabemos que o Papa, ele foi preso, foi levado preso, para se cumprir o que está exatamente dito aqui. O que leva em cativeiro e cativeirá, ou seja, ele levou o povo de Deus preso, né? O poder, o Império Romano e depois Roma papal, levaram os cristãos presos, mataram a espada, e isso também acabou acontecendo para se cumprir o que está exatamente escrito aqui. Enquanto isso, o povo de Deus teve que ter paciência e aguardar que se cumprisse esses 1260 anos. Agora vamos falar da outra besta. Essa, até o que nós falamos agora, é a besta que subiu do mar. Por que ela sobe do mar? Porque mar simboliza povo, língua, nação. Então ela sai de um conjunto de povos, de várias tribos, línguas e nações. Agora vamos falar de uma besta nova, uma besta que sai da terra, de uma terra que ainda não existia, de uma nação
que nasce após esse 1260 dias, que não é mais ninguém senão quem? Os próprios Estados Unidos, né, amado? Nós vamos ler ali, mas você vai entender rapidamente. Até trouxe a figura aqui da besta que sobe da terra, né? Ela tem essa figura bem horrenda aqui, né? Tem 2 chifres, mas fala como dragão. Então nós vamos ver, vamos estudar agora aqui, a partir de agora, essa besta que sai da terra. Vamos ver aqui. Você prestou bastante atenção da que saiu do mar. Agora nós vamos falar do que sai da terra. Diz assim: e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes a um cordeiro. Viu? 2 chifres semelhantes a um cordeiro. E falava como dragão. Ou seja, ela parece que é cordeirinho, ela parece que é boazinha, mas ela fala como dragão. E esse é bem o perfil dos Estados Unidos. A gente sabe que parece que é uma nação democrática, com amplo de direito de defesa, uma legislação toda democrática, mas tente se voltar contra os Estados Unidos para você ver. Qualquer nação enfrentar os Estados Unidos para ver o que acontece, para ver se ele não fala com a sua boca aí de dragão. Agora atenção daqui em diante, que é bem interessante. E exerce quem? Olha aqui, ó. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Na presença de quem? Do dragão. Essa segunda besta exerce todo o poder daquela primeira besta na presença de quem? Do dragão. Está aqui, ó. Bem claro. E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Então veja só, agora nós estamos num outro cenário. Nós temos a besta que agora sobe da terra, porque é uma nação nova, 1700 e alguma coisa, né? Após o período dos 1260 anos, surge uma nova nação. E os Estados Unidos nasceu assim, nasceu do meio do nada, né? Nasceu do meio do nada, no meio de um deserto. Entende? Por isso que essa figura do surgir da terra é como se brotasse da terra, uma nova nação. Os Estados Unidos agora, essa besta que sai da terra, ele exerce todo o poder daquela besta que sai do mar, tá? E faz, da besta que saiu do mar, exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, na presença de quem? Do dragão. Então há uma ligação direta entre, né, o dragão e agora também essa besta que sai da terra. E faz com que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta. Veja, isso aqui é importante, amados, porque é os Estados Unidos que vai cumprir essa profecia. Ele já está cumprindo, na verdade. Mas veja, é os Estados Unidos que vai assegurar que ocorra no final dos tempos a adoração daquela primeira besta que saiu do mar, cuja chaga mortal foi curada. Bom, isso aqui é claro que é Roma. Não tem a mínima dúvida a respeito disso. E diz assim, está falando agora da besta que saiu da terra. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Bom, não preciso nem dizer. Vamos considerar que João estava numa época que ele não sabia o que era poder bélico, ele não sabia o que era um míssil, não sabia o que era nada disso, né? Mas, quando ele vê o fogo descer do céu, é claro, né, numa concepção daquilo que estava sendo mostrado a ele, pode ser perfeitamente, né, se entender uma explosão de uma bomba atômica, uma explosão de um míssil, né? Esse fogo que cruza o céu exatamente pode estar diretamente simbolizado a isso, né? E não existe uma nação hoje mais poderosa belicamente, ou seja, com um arsenal bélico, poder de guerra, que os Estados Unidos. E diz assim: e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. Então, o que os Estados Unidos vai fazer? Ele já está sendo preparado para isso. Ele vai fazer com que a ideia, quando se fala imagem, está se falando a imagem, a ideia, com que aquela ideia que a primeira besta que saiu do mar pregava, aquela primeira ideia, ela pareceu que morreu, mas ela agora volta à tona.
E eles fazem, olha aqui, ó, eles dizem, os Estados Unidos dizem que os que habitam na terra façam uma imagem à besta que recebera ferida de espada e vivia. Então façam uma imagem o quê? Façam uma imagem para que obedeçam algo que daquela besta que saiu do mar, né, ela possa ser o quê? Respeitada e adorada numa ideia ou algo que ela fez lá anteriormente. E o que aquela besta do mar fez? Ela blasfemou o nome de Deus, blasfemou o seu tabernáculo e blasfemou os que habitavam no céu. Você está vendo como tudo fecha? É bem simples, só tem que prestar atenção, porque vai na sequência aqui e fica bem fácil da interpretação. Aí diz o seguinte: e foi-lhe concedido que desse espírito. Espírito aqui não é. Eles até falam, daí vai entrar o espírito, vai reviver o espírito. Não, amados, veja bem, o espírito aqui é conhecimento, certo? Quando diz assim, ó, nós estamos no mesmo espírito, a gente não fala assim, esse irmão está no mesmo espírito que eu. Ou seja, significa ele tem o mesmo entendimento que eu, ele tem o mesmo conhecimento, as nossas ideias batem, nossas ideias estão na mesma direção. Então veja, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, tá? A essa imagem que foi feita, para que também a imagem da besta falasse, e que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Bom, aqui eles falam a respeito da ressurreição, até falam muito do João Paulo II, que eu realmente não acredito, amado. Quando diz que a imagem da besta falasse, não tem outra interpretação que eu creio possível aqui, né? Claro que eu estou aberto aqui, mas eu acho que quando se fala que a imagem da besta falasse, não tem outra interpretação a não ser o quê? O poder da telecomunicação, a televisão, a internet, que vai fazer com que? Vai fazer com que aquela ideia, aquela imagem da besta anterior, cuja ferida mortal foi curada, volte a ser disseminado, volte a ser pregado, né, para que a operação do erro possa ser concluída, possa vir a apostasia, né, e ocorra o término do selamento do povo de Deus, e comece o derramamento das pragas, e ocorra aí a volta de Jesus. E diz assim: e faz com que todos, pequenos e grandes, ricos, pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Interessante, né? Nós já falamos um pouco a respeito disso, porque eu creio que esse sinal não é outro senão, né, como lá a besta que saiu do mar, ela blasfemou o nome de Deus e o seu tabernáculo. Entre uma das coisas que estão dentro do tabernáculo são os 10 mandamentos de Deus que estão dentro da Arca da Aliança. E os mandamentos de Deus era a forma da identificação do seu povo. Depois, se você quiser, pode ler lá em Deuteronômio 6:8, né? Onde Deus diz: leve essas leis nas vossas mãos ou nas suas testas, ou nas suas testeiras. Aqui eu creio que essa besta que sai da terra, ela vem da vida, a ideia da besta que saiu do mar. E o que pregava aquela besta que saiu do mar? Ela pregava um mandamento adulterado. Ela adulterou os 10 mandamentos originais de Deus, tal como pregado inicialmente, e sempre aceito e seguido por todos aqueles que são a semente fiel de Deus, que são os que guardam os seus mandamentos e a fé em Jesus. Então diz aqui: e faz com que todos pequenos lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Eu até o Sabino, acho que é o Fábio ou Fabiano Sabino, ele fala muito bem, ele tem um vídeo que ele fala disso aqui, que esse sinal não é por dentro da pele, é um sinal por fora da pele, né? Eu até creio mesmo que se fecha perfeitamente com a ideia do mandamento de Deus, da necessidade da observância do mandamento de Deus. Por quê? Por que é na mão? Porque na mão representa o trabalho, o que você faz. E na testa representa o conhecimento, aquilo que você conhece. Por isso que o mandamento você deveria conhecer, ter um entendimento dele, né, na sua testa, que representa o conhecimento, e praticar. Não basta só conhecer a lei de Deus, você tem que praticar, né? E fecha perfeitamente com essa ideia aqui, ó, né?
ela também, essa besta, ela vai ter um sinal falso. O sinal de Deus estaria dentro, pela ideia de dentro dos seus 10 mandamentos. Porque os santos, que são chamados santos de Deus, está em Apocalipse, você pode ver, e eles guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então, haveria aqui um sinal, ou seja, haveria uma lei, né? Haveria uma lei que seria imposta pelos Estados Unidos e que daria vida àquela ideia da operação do erro que foi pregada pela besta que saiu do mar, que no caso a gente sabe que é Roma. E diz o seguinte: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Nem vou entrar aqui naquela questão de chip ou não chip, porque eu sempre preguei a ideia que se Apocalipse nos diz que os santos de Deus guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, qualquer coisa que seja contrária aos mandamentos de Deus e a fé em Jesus, amado, todo cristão deve rejeitar. Nós devemos ficar firme na ideia dos 10 mandamentos de Deus e na fé em Jesus, né? Depois eu até creio, aí, não quero entrar muito nessa seara, que a questão do chip vai ser utilizado para controle, para saber quem está guardando os mandamentos de Deus e quem não está, depois para poder ser impedido realmente de comprar e vender, né? Para ver, realmente separar quem está selado do lado de Deus e quem está selado do lado do inimigo. E termina dizendo assim: aqui há sabedoria, aqui tem entendimento. Calcule o número da besta, porque o seu número é o número de um homem e o seu número é 666. O número 6 a gente sabe que representa aí a imperfeição. Há vários cálculos para isso aqui, mas é assunto para um outro vídeo aí, né? Eu quero, encerrando esse, só deixar claro, o meu objetivo desse vídeo, ele só tem um, o objetivo só tem um. Eu queria deixar claro para você que a besta que sai da terra é ela que dá, ela é que traz de volta a autoridade da besta que saiu do mar. O término, o final, o cumprimento da profecia, agora trocando na interpretação, é os Estados Unidos através desses 2 chifres. Deixa eu colocar a imagem aqui para nós de novo. Os Estados Unidos através desses 2 chifres, que de um lado é o republicanismo, ou seja, o poder de impor alguém a fazer algo através da lei. Se não houver a lei, ninguém é obrigado a fazer nada. Isso tem até inclusive na Constituição brasileira. E de um outro lado estaria o protestantismo, mas um protestantismo alargado, que permitiria aí um ecumenismo, uma adoração, uma união de várias igrejas debaixo de um só credo, né? Então, essa ideia dos Estados Unidos, ele daria fôlego e seria o cumprimento da profecia. Ele, através de uma lei, poderia exigir ou poderia forçar que aquilo que a besta, vou colocar de novo a imagem dela aqui, aquilo que a besta que saiu do mar, né, voltasse a ter vida, voltasse a ter fôlego, aqui a sua ideia original, que blasfemou o nome de Deus, blasfemou o tabernáculo, aquilo voltasse a ter vida como cumprimento final aí da profecia. Só vou deixar como curiosidade para você que realmente o touro, né, o touro aí, ele é o símbolo ele é um dos símbolos dos Estados Unidos. Até essa aqui é um touro da imagem lá de Wall Street. Esse touro existe lá, esse touro de bronze. É realmente bem a descrição do touro com os 2 chifres, né, que aí é mencionado por João em Apocalipse. Bem, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Quero agradecer a sua atenção. Espero que você tenha gostado do estudo. Eu estou preparando material para falar um assunto muito interessante, muito polêmico também, que é a respeito do protestantismo, né? Que os nossos irmãos realmente protestantes estão em grande perigo. E eu quero falar sobre isso em breve no outro vídeo aí com vocês. Obrigado pela companhia e que o Criador possa abençoar as suas vidas.